Você que acompanha o mercado literário um pouco mais de perto, ou que tem curiosidade a respeito de livros, seja por qualquer motivo, já deve ter ouvido ou visto alguma vez o termo best-seller. Você já deve ter sentado e decidido ler algum livro simplesmente por ele ser referido como um best-seller. E hoje, aqui no Repositório Literário, eu vou tirar algumas dúvidas a respeito disso. Afinal, do que se trata um best-seller? Inequivocadamente, a primeira coisa que a gente pode falar de um best-seller é que ele está vendendo muito. Sim, está. É no presente. Uma lista de best-sellers, seja de revista, seja de jornal, seja de site, geralmente, e eu posso dizer, eu posso afirmar, sempre ele vai falar de um retrato atual, do que está vendendo bem hoje. Por exemplo, no ano agora de 2023, ou melhor, no final de 2022, se você for olhar as listas de best-seller, você sempre vai encontrar uma autora chamada Colin River, que é atualmente a pessoa que mais vende livros no Brasil. E no mundo também. Você vai encontrar no The New York Times, por exemplo. Mas, na verdade, o quanto que esses livros estão vendendo? E para entrar no best-seller, todos eles precisam vender horrores? Bom, geralmente as revistas e jornais, elas fazem levantamentos baseados nas vendas das livrarias. Mas quanto maior for o país, mais difícil fica de fazer essa estimativa. Então, a primeira coisa que a gente pode dizer aqui é que nenhuma estimativa é 100% verdadeira ou traz consigo um retrato fiel da realidade. Porque é impossível fazer um levantamento em todos os municípios de um país do tamanho do Brasil. Mas, de acordo com o balanço que se é usado, consegue-se fazer um retrato muito, eu não vou dizer muito fidedigno, mas alguma coisa perto disso. Mas afinal de contas, quanto um livro precisa vender para entrar na lista dos best-sellers de uma revista ou de um jornal? Em parâmetros brasileiros, um livro, para ser considerado um sucesso de vendas, hoje a gente precisa falar do livro físico e do livro digital, é preciso que ele atinja uma margem de venda perto de 15 mil exemplares para ser considerado um best-seller. Mas isso precisa seguir uma certa. Precisa ser uma coisa orgânica. Porque, por exemplo, existem estudos que dizem que se você conseguir vender 2.000 livros em uma semana, muito provavelmente você vai conseguir entrar em alguma lista de best-seller. Porque vender 2.000 livros em uma semana não é fácil. Não é para qualquer um fazer isso. Então, quando eu falo dos 15 mil livros vendidos, isso é dentro de no interior de um determinado período de tempo, né? Mas o que a gente pode chamar de um livro de realmente sucesso aqui dentro do Brasil? Muitos registros dizem que para um livro ser tido como um sucesso nacional, quando eu falo de 15 mil exemplares vendidos, isso geralmente é regional. Geralmente nós estamos falando de uma cidade ou de um estado. Em âmbito nacional, é assinalado que o autor ele tem que atingir uma venda de 50 mil a 100 mil cópias durante determinado período de tempo. É fácil fazer isso? É muito difícil fazer isso. Porque geralmente as editoras elas trabalham com tiragens de 3.500 exemplares para a primeira tiragem, né? Mas aí você vai dizer para mim, puxa vida, mas eu já abri livros onde é dito que a primeira impressão, só a primeira impressão, saiu com 10 mil exemplares. E nós temos exemplos muito vastos a respeito disso. Eu mesmo tenho livros aqui na minha modesta coleção que a primeira tiragem deles foi com 10 mil exemplares. Eu me lembro aqui de cabeça de O Código da Vinci,
me lembro aqui de cabeça Tocaia Grande, do Jorge Amado, que foi o último livro dele, que ainda vai ter revisão aqui nesse canal. Foi um livro que de início saiu com 10 mil cópias impressas. Ou seja, matematicamente, esse livro ele já saiu praticamente sendo um best-seller, porque se nós ficarmos presos nas 15 mil exemplares precisos para entrar como um livro de sucesso editorial, livros que saem com uma tiragem de 10 mil já são sucessos previstos pela indústria, né? E daí também nós vamos falar de best-sellers que atingiram milhões de exemplares vendidos, e que daí são os livros mais populares da face da Terra, onde nós encontramos em cada esquina, literalmente. Mas aqui foi mais para tirar dúvida, digamos, numa escala um pouco menor. O quanto que você precisa atingir para conseguir dizer que você está sendo um sucesso de venda. Geralmente esse número é um número canônico. 15 mil exemplares regionalmente. Se você conseguir a façanha de vender 2 mil em uma semana, isso já é algo digno de uma lista de best-sellers de jornal ou revista. E em âmbito nacional, de 50 mil a 100 mil. Uma tarefa bastante árdua. Mas aí fica aquela questão. Um livro que já foi um best-seller, ele continua sendo um best-seller? Livros que estão na lista dos mais vendidos há, sei lá, 10, 20 anos? Existem, mas são poucos. Qualquer hora aqui a gente vai bater um papo sobre best-sellers, livros que não tinham tempo de pegar poeira na prateleira das livrarias porque eram consumidos tal qual batata frita, mas que hoje ninguém mais lembra. Ou seja, ser um best-seller é um atestado de venda? Sim. Mas é um atestado de imortalidade editorial? Geralmente não. É isso aí.